Pessoal, não esqueçam de dar o like na hora de assistir o vídeo, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se gostar, se inscreva e ative o sininho para receber notificação de um novo vídeo. O canal está com Instagram e quem puder seguir, ficarei muito grato, pois isso ajudará muito na divulgação. Agradeço a todos de coração pela ajuda, então vamos para o relato. Boa noite. Venho contar um relato que ocorreu na década de 1980 com meu amigo Augusto Flávio, quando ele foi trabalhar no interior do Mato Grosso. O meu amigo Flávio é natural do interior da Bahia, onde viveu até os seus 16 anos de idade. Como ele era um rapaz sozinho no mundo, nessa época ele recebeu uma proposta para trabalhar no centro-oeste do Brasil, junto com seu amigo André. Como naquele tempo o André tinha um Fusca 69, o Flávio então não se preocupou com o transporte, já que os dois eram como irmãos e certamente o André não iria negar uma carona. Eles arrumaram toda a bagagem e partiram para o Mato Grosso. Por ser uma viagem cansativa, os dois ficaram uns 4 dias na estrada viajando de Fusca. Depois de uma longa jornada, finalmente eles chegaram numa grande fazenda do século XIX. Assim que chegaram naquela propriedade, em uma manhã de inverno, perceberam um clima sombrio e pesado ao mesmo tempo, pois aquela propriedade era muito antiga e aparentava ter mais ou menos uns 100 anos de idade. Assim que puseram os pés fora do Fusca bege, foram recebidos por João Santana e o seu encarregado-chefe Antônio Calixto, que estavam saindo de dentro da casa. Quando pisaram na casa pela primeira vez, sentiram uma atmosfera mais pesada naquele ambiente. Como o casarão estava fechado por mais de 50 anos e tinha sido adquirido por uma família tradicional do Mato Grosso que desejava morar após a sua reforma, os dois ficaram inicialmente tomando conta do casarão à noite e durante o dia ajudariam na reforma. Como a fazenda não ficava muito longe da cidade, os dois poderiam ir ao centro durante a noite e visitar uma igreja evangélica, onde mais tarde o Flávio conheceria sua esposa Verônica. Vou relatar os fatos conforme o Flávio me relatou, quando esteve em Nova Iguaçu. Eu tinha 17 anos de idade naquele tempo. Eu tinha sido convidado pelo meu amigo André para ajudá-lo em uma reforma que ele faria no Mato Grosso. Assim que chegamos naquele lugar, percebi que alguém nos observava em um dos quartos vazios daquele grande casarão. Porém, eu não dei muita atenção, já que o Dr. Santana nos tinha reservado um quarto mobiliado com geladeira e TV, coisa que era um luxo na época, e nós poderíamos ficar hospedados na sede da fazenda até o final do serviço. Arrumamos as roupas e fomos almoçar e ajudar na pintura de alguns quartos. O seu Calixto nos disse que durante a noite, caso precisasse de alguma coisa, a sua casa ficava a 5 minutos da fazenda. E devido o serviço ter sido pouco naquele dia, terminamos mais cedo. Já no final da tarde, eu fui tomar um banho e assistir um pouco de televisão. E ali, assistindo a TV e sem perceber, eu acabei pegando no sono. E foi quando eu estava deitado que eu percebi que eu não conseguia me mexer na cama. E uma sensação muito ruim tomava conta de mim. Os meus olhos não se abriam e eu sentia como se alguém estivesse me observando. Por mais que eu tentasse gritar ou me movimentar, nada acontecia. Como sempre, fui uma pessoa que sempre acreditei muito em Deus. Comecei chamando então pelo nome de Jesus e de repente eu acabei me despertando. Mas ao abrir os meus olhos, o que eu pude ver foi uma sombra negra em pé, perto do guarda-roupas. Aquela coisa tinha uma forma de homem
com um chapéu e uma longa capa preta em forma de fumaça que cobria parte do seu corpo. Aquilo foi uma experiência muito macabra para mim. E em um piscar de olhos, o monstro desapareceu. Já mais tarde, por volta das 00:30, André dormia na outra cama, com um sono muito pesado. Eu até pensei em chamá-lo, mas não quis perturbar o seu descanso. E durante aquela noite, eu não consegui dormir mais. Até cheguei a imaginar que alguém me olhava pela janela, pois não tinha cortina, e mesmo com um pouco de medo, eu resolvi levantar-me da cama e dar uma espiada pela janela. Mas ao fazer isso, eu acabei avistando lá embaixo uma criatura com forma humana. Aquela coisa tinha uma cor negra muito escura e correu em uma velocidade aterrorizante, sumindo em direção à estrada escura. Assim que o dia amanheceu, o seu João e o seu Calixto chegaram com os homens para ajudar na obra. Naquele mesmo dia, eu perguntei para o André se ele havia percebido algo de estranho naquela casa. E o mesmo me disse que ao entrar no quarto e me viu dormindo, ele sentiu que havia mais alguma outra pessoa ali dentro nos observando. E com tudo isso, procurou e não encontrou ninguém no quarto. Após aquela conversa, fui distrair um pouco a mente, tomei meu café e fui ajudar o pessoal que estava reformando a fachada do casarão. E foi neste dia que eu conheci um rapaz evangélico por nome de Josué, que congregava em uma pequena igreja no centro da cidade. Fiquei conversando com ele e o mesmo me fez o convite para ir até a sua igreja. Mas como eu não gostava de protestantismo naquele tempo e simplesmente por acreditar que Deus não estava ali, inventei uma desculpa e fui jogar um entulho em uma ribanceira perto do rio, que banhava a fazenda. Ali mesmo eu fiquei um pouco distraído pensando na vida. E de repente percebo que alguém ou algo me observava novamente. Mas eu não consegui ver quem era. Olhando para os lados, eu vejo uma sombra negra ao longe, mais afastada. Aquela coisa tinha uma aparência humana, mas o seu rosto não parecia ter boca. Os olhos eram brilhantes e escuros ao mesmo tempo. Quando aquele ser me viu olhando para ele, sumiu rapidamente. Quase fiquei em pânico por um tempo, mas consegui disfarçar minha preocupação e voltei para o casarão. Já era noite quando André e eu fomos para a casa do seu Calixto. Ele e a sua esposa Iracema nos receberam muito bem. Na casa só moravam os dois com os filhos mais novos, Emerson e Marcelino, que ainda eram pequenos naquela época. Ficamos ali até tarde da noite e, regressando à fazenda mais tarde, no caminho vimos a mesma sombra negra que eu já tinha visto do lado oposto da margem do rio. Aquele ser estranho passou rapidamente na frente do Fusca e sumiu dentro da mata. Já em casa, André, meio assustado, foi assistir TV e eu fui dormir, pois eu tinha que me preparar para o dia seguinte. Quando eu estava dormindo, eu sonhei que eu saía do meu corpo e caminhava dentro daquela casa. Ao caminhar dentro do velho casarão, eu via André deitado e roncando e o meu corpo imóvel na cama. Fui em direção à janela e vi um homem vestido com roupas negras esfarrapadas, com um chapéu na cabeça e os seus olhos eram amarelos iguais a de um gato. Sabe aquele filme Olhos Famintos? Pois é, aquele homem do meu sonho era igualzinho a ele, porém a sua aparência ainda era pior. E como se não bastasse, aquele ser asqueroso abriu a sua boca, dando várias risadas macabras, e com seus dentes pontiagudos me encarava, fazendo a minha alma ficar cada vez mais gelada. Eu comecei a sentir uma falta de ar e o meu corpo foi puxado para fora da casa. E quando eu cheguei em frente do casarão, eu vi um outro demônio se escondendo perto daquele homem horrível. E essa criatura era ainda pior. Esse outro ser
era muito peludo e a sua aparência era de um lobo com longos chifres. Ele tinha um olhar de muito ódio. Os olhos daquele monstro eram azuis escuros e o seu nariz era comprido igual a de um cachorro pastor alemão. Aquele ser dava urros macabros, só que não sei como descrever. Perto daqueles dois seres misteriosos, fiquei com mais medo ainda e comecei a gritar em nome de Jesus Cristo, pois só Ele poderia me tirar daquela situação apavorante. Quando eu gritei o nome do Altíssimo, aqueles dois demônios explodiram dando uma forma de névoa negra que acabou sumindo no ar. Acordei rapidamente com um susto e abri os meus olhos, percebendo que havia uma sombra negra que sobrevoava o teto e que desapareceu rapidamente. Como eu sabia rezar um pouco, comecei fazendo orações em voz bem baixa, com toda a minha fé e pedindo em Jesus Cristo. Conforme eu estava orando, comecei a escutar passos correndo no andar de cima, como se estivesse alguém fugindo, seguido por um batido de asas. Depois disso a casa ficou tranquila. Acordei no dia seguinte ajoelhado e perguntei para o André se ele tinha sentido algo de estranho. Mas para minha surpresa, ele declarou que durante a noite, enquanto dormia, ele sentiu como se alguém estivesse apertando seu pescoço com mãos muito geladas, e por mais que tentasse abrir seus olhos, ele não conseguia. Mas de repente aquilo parou, então ele voltou a dormir novamente. Na semana seguinte, aceitei o convite de Josué e fui à igreja com André, e quando chegamos na igreja, fomos recebidos pela filha de um membro, que hoje é minha esposa. Nessa época, ela tinha apenas 14 anos de idade e eu 17. Era uma moça muito bonita, já que sua família tem origem polonesa e eles são naturais do Paraná. Naquela mesma noite, uma moça negra de aparência franzina se manifestou com um demônio dentro da igreja. Foi uma cena muito macabra. Os seus cabelos eram muito crespos e ficaram lisos e arrepiados para cima. Suas unhas cresceram e os seus dentes pareciam de vampiros. Sem falar nos seus olhos que ficaram azuis escuros. Aquela moça sentiu uma raiva extrema. Pegou um dos bancos muito pesado que só 3 homens tinham força para carregar, com as mãos para cima tentando arremessar o banco na direção dos obreiros da igreja. Aquele espírito imundo falava muitos palavrões e rosnava dentro do templo. O pastor Otávio fez orações com a Bíblia em suas mãos, conseguindo expulsar aquela entidade. A mulher foi abaixando o banco e voltou em seu estado normal. E ao voltar da igreja naquela mesma noite, eu tive a mesma sensação que antes, só que dessa vez oramos e conseguimos dormir tranquilamente. Uma semana depois, eu tive o mesmo pesadelo com o mesmo homem do sonho anterior, só que dessa vez eu havia saído do meu corpo e voava na direção do céu. E quanto mais alto eu subia, eu podia ver os continentes e os planetas do espaço sideral. Fui me afastando da Terra, que tinha sua forma como uma pizza, envolvida por uma espécie de cúpula celestial. O que me entregou é que aquele formato não fazia nenhum sentido com o que era nos mostrado na escola. Eu fiquei bem confuso com tudo aquilo. E quando eu cheguei perto de Marte, não me pergunte como eu sabia que aquele planeta era Marte, pois eu sabia. Foi então que um grande buraco negro se abriu no centro do espaço. Eu fui puxado para dentro dele e ao cair dentro daquele buraco, eu via várias sombras negras. Também vi várias pessoas de diferentes partes do mundo, mas elas não perceberam a minha presença. Então uma força estranha continuava me levando para aquele lugar desconhecido. O lugar parecia um grande pântano com céu avermelhado, cercado por montanhas derramando lavas, onde havia um grande lago negro de um tipo de lama podre. Pessoas pediam socorro desesperadamente, e a aparência daquelas pessoas
eram de cor cinza e as suas roupas eram completamente esfarrapadas, com um tipo de gosma preta saindo de dentro de suas bocas. Em outra parte, haviam pessoas sendo atormentadas dentro de lava vulcânica com suas peles sendo queimadas pelo fogo. Um grande rio de lava descia de um vulcão, onde algumas dessas pessoas eram jogadas nele por seres animalescos e neões. E um daqueles seres que jogavam as pessoas dentro do fogo tinha parte do seu corpo humana e a metade cobra. Era uma mulher de grande estatura com cabelos negros e compridos e uma longa cauda de serpente. Aquele monstro torturava aqueles homens e mulheres com muita violência. Na parte de cima de um grande vulcão havia um demônio com forma de lobo que andava como se fosse um homem comum. O bicho deu um salto bem alto, fazendo-se abrir uma espiral, onde ele e outros seres em forma de fumaça preta atravessaram aquele portal. Quando vi aquilo, eu comecei a clamar a Deus, pedindo com todas as minhas forças para que ele me tirasse daquele lugar horrendo. Com pouco tempo depois, eu abri os meus olhos e acordei na fazenda. E ali mesmo, deitado na cama, eu acabei vendo mais uma vez uma sombra negra, com olhos vermelhos. Aquela coisa estava na janela me olhando. Foi quando, de repente, uma voz doce e suave gritou lá de fora, dizendo que Deus não iria permitir que voltassem a perturbar os seus filhos. Aquela coisa ficou furiosa e se transformou em um redemoinho preto, que, girando como um peão, sumiu na escuridão. Faltando pouco tempo para terminar o serviço no casarão, eu consegui um emprego na farmácia da cidade. Já o meu amigo André não quis voltar para a Bahia, pois foi viver em Cuiabá com uma moça de São Paulo. Trabalhando na farmácia, eu consegui a minha casa. Comecei a namorar com a Verônica, mesmo contra a vontade de seus pais, que não aceitavam pessoas de pele escura na família. Hoje em dia temos 3 filhos. Algum tempo depois, eu acabei tomando conhecimento que um antigo casarão ficou ocupado durante a Guerra do Paraguai pelas tropas de Solano Lopes e que, segundo algumas fontes, a tropa teria cometido um massacre no lugar e violentado algumas mulheres que viviam ali antes do final da guerra. Pouco tempo depois, o Duque de Caxias teria recuperado o lugar e massacrado os invasores. Mas isso foi o de menos, pois o lugar ainda servia como terreiro de magia negra. Hoje o lugar está restaurado, mas infelizmente ainda é assombrado por espíritos malignos. Bom, pessoal, esse foi o relato. Eu desejo uma ótima noite.